Alexandre Appel, editor do Consumidor RS, entrevistou o proprietário da rede de postos Pegasus, da Ipiranga, que comentou o preço dos combustíveis, a possibilidade de venda de gás de cozinha fracionado, o que coloca em risco a vida e a segurança dos consumidores. João Carlos Dalacqua é também o presidente do Sulpetro, o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul. Fazendo uma visita aqui no posto Pegasus, da Avenida Ipiranga, em frente ao antigo ginásio da Brigada Militar. E sempre me deliciando, já até coloquei no Facebook as imagens desse balcão aqui, das guloseimas. O João Carlos Dalacqua, que é o proprietário da rede Pegasus. Me chamou a atenção, João, biblioteca colaborativa. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto do posto Pegasus. Literatura é fundamental na vida das pessoas. Quem não lê, mal escreve e mal entende as coisas. Com certeza. Esse é um projeto que surgiu de uma ideia familiar. Familiar? Familiar. A gente fez um evento, um aniversário, eu e minha esposa fizemos um aniversário, e a gente não queria receber presentes normais. Normais. Mas a gente sabe que o pessoal quer sempre levar um agrado. E a gente pensou assim, vamos criar alguma coisa, alguma campanha. E aí lançamos, vamos pedir livros para fazer doações. Veio uma enxurrada de livros. Enxurrada de livros, a gente pediu qualquer tipo de livro. E aí surgiu assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso, fazer esse negócio ser dividido com a comunidade que a gente vive. E aí criamos esse slogan, Biblioteca Colaborativa. Funciona o seguinte, cada um pode trazer seu livro, tem um espacinho para deixar suas doações. Se tu te interessou por um livro, tu leva. Não precisa pagar. Não tem burocracia, não tem controle, tu leva, leia e depois, com cidadania, você traga de novo. Então, tem muitas coisas que aparecem. Aqui em cima tem livros, assim, um autor deixou vários livros. Ayrton Ortiz deixou vários livros. Só que isso é muito dinâmico. Muitas pessoas vêm e levam, daqui a pouco dá uma esvaziada. E ao natural, ele é reposto pela própria comunidade. A própria comunidade repõe. A própria comunidade repõe. Então é uma situação que o consumidor ele tem uma oportunidade de contribuir, fazer um pouco de cidadania no ambiente que ele convive. Mas que legal isso, né? Entendeu? É muito, muito bacana isso. A gente percebe que quanto mais ações tu faz assim com o teu cliente, com o teu espaço, mais fideliza. Porque aí o pessoal se sente em casa. Ele é participante de um processo, uma agenda positiva. E eu estou pensando assim, quantos livros nós temos em casa guardados, já lemos, fica lá aquilo guardado. Eu estou lembrando da minha casa, a quantidade de livros que eu tenho, acho que eu vou vir e trazer um para cá. Eu será muito bem-vindo. Eu termino de ler um livro, eu gosto muito de ler. Eu termino de ler e pergunto lá em casa, alguém quer ler esse livro? Se não houver interesse, por alguma outra razão, ele já vem para cá. Eu estou lendo nesse momento 2 livros que a veterinária Daisy Vivian me deu de presente, que é sobre a relação do homem com os animais domésticos, cães e gatos, e passagens marcantes na vida das pessoas que teve um animalzinho presente e que teve um significado importante na vida daquelas pessoas. Claro. Muito legal. Esses, assim que eu terminar, eu vou trazer para cá também. Por favor, eu faço um apelo à comunidade. Inclusive, se alguém quiser se dispor a doar os livros, a gente pode buscar. É só nos comunicar através dos nossos e-mails, ou de alguma maneira nos passar o endereço que a gente manda buscar os livros. No posto Pegasus está no Facebook, a maior rede social do mundo está na posto Pegasus. Tem até essas fotos bonitas aqui, daquela moça lá sorrindo, lá, ó. Aquela que faz o pãozinho de queijo maravilhoso. João Carlos, preço de combustível. O consumidor continua questionando o preço. Que o presidente Bolsonaro baixou na refinaria e os postos não baixam. Tem outro questionamento seguido. Vou a Santa Catarina e pago R$ 13,60 o litro da gasolina comum. Em Porto Alegre é R$ 4,30, R$ 4,40. Por que essa diferença? Explica didaticamente para o nosso telespectador, João. Te agradeço a oportunidade. Importante o consumidor, o telespectador entender que refinaria, o custo do produto quando vem na refinaria, ele compõe praticamente 32% do nosso custo, não mais do que isso. 32% só? O custo final da gasolina, a produção ou importação, né,
digamos assim, o refino ou a importação é 32%. 10% do restante é de álcool anidro, o que é adicionado à gasolina. A Petrobras faz a gasolina pura, a gasolina A. E ela vende por uma distribuidora, que por sua vez tem que comprar o álcool anidro de alguma usina para adicionar, para dar uma mistura de 27%. Tem mais 10% do álcool anidro. Aqui no Rio Grande do Sul, a distribuidora compra esse álcool anidro de onde? Paraná, São Paulo, Mato Grosso. Aqui não tem álcool anidro. Não tem. Não nem tem. Rio Grande do Sul, nem Santa Não Catarina, tem não etanol tem aqui. não tem usina que produz isso. Não temos usina. Teve alguns ensaios no passado, mas não vingou. Então, se fala muito, mas no momento não temos nenhuma usina no Rio Grande do Sul produzindo algo que possa atender Nos essa Estados demanda. Unidos, o etanol é feito do milho. Do milho, muito forte. E aqui não é feito? Por que não fazem do milho? A princípio, a cana é a nossa principal aqui, né? A nossa principal. E esse é um programa muito interessante que o Brasil, com o tempo, ele abandonou, mas se você lembrar, em décadas passadas, praticamente só tinha carro a álcool. É verdade, Só eu me tinha lembro. carro a álcool. Então, nós tínhamos essa... Mas só para voltar, Alexandre, então 32% é custo de refinaria, 10% anidro, 17% são impostos federais, CID, PIS e COFINS. CID, PIS e COFINS. Os 3 federais. 30% é CMS. O Rio Grande do Sul tem um Aqui é ICMS de 30%. Santa Catarina é 25%, mas Minas é 32%, e Rio de Janeiro é 31%, 32% também. Mais caro que aqui. Mais caro que aqui. Pois é, dizem que a gasolina mais cara do Brasil é no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive do GNV, né? O Rio de Janeiro, o forte do Rio de Janeiro é o GNV. Muito carro com gás natural. Muito peculiar. carro, e o Rio de Janeiro tem um incentivo ao GNV, Que tipo? abatimento no IPVA. Então, Opa, e por que aqui não se tem isso? porque aí o governo tem que decidir a receita. Claro. E, né, É, a abrir questão mão de de orçamento. receita, é. Então, incentivo, essas coisas todas. E aí sobra para o posto e para a distribuição, que o posto não compra de refinaria, o posto é uma distribuidora, na faixa de 12%, 13%, sei lá, 10%, esse percentual varia. Então, se a distribuidora baixar, a refinaria baixar muito, não é aquele percentual que vai chegar na ponta. Não é, porque ele é uma parte do problema. Quando um item que nem o imposto representa quase 50% da gasolina, É muito. onde é que está o peso, entendeu? Os postos, eles são vistos como os responsáveis, na realidade são transmissores, eles são um elo de ligação entre a sociedade. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Santa Catarina é mais barato? Claro que é. Eles têm 25% sobre uma base de cálculo, bem menor que a nossa. Então, quase R$ 1,50 é só de ICMS no Estado. E eu não estou culpando o governo do Estado aqui, eu não Claro estou que culpando isso o é um governador processo nem histórico, nada, é. porque isso é uma coisa histórica. É um processo histórico. E, aliás, eu preciso, inclusive, fazer um elogio, digamos assim, à Secretaria da Fazenda, que tem se colocado à disposição. A gente Foi fez muito sensível na questão muito da sensível. substituição tributária. Muito, né? eles entenderam o problema. Que bom. Quando começou, eles acho que não tinham a dimensão dos detalhes da nossa particularidade que é o nosso mercado, que cada um compra de um jeito, cada um compra de um fornecedor. O fornecedor tem uma política para uma cidade, outra política para outra cidade, tem a concorrência. Então, o posto está exprimido entre uma necessidade do consumo, que está caro, a gente concorda que é um produto que está caro, que pesa no bolso de todo mundo, né? E toda uma estrutura nacional que depende desse produto. Quase 20% da arrecadação do Estado vem do setor de combustíveis. Então, o Estado já está em dificuldades. Muito. Quase 20%. Quase 20% vem do setor de combustíveis. Então, o Estado também tem os seus compromissos assumidos. E olha a complexidade disso para te desmontar. Então, a gente tem que cuidar muito quando se fala, eu vou resolver esse problema, porque não tem mágica, né, Alexandre? Não tem solução fácil para problema complexo. Então, se vem um presidente ou vem alguém dizendo que vai solucionar com um canetaço, a gente fica muito preocupado, porque aí tu pode criar muitas distorções e isso, o consumidor pode ser prejudicado na sequência, no longo prazo. Se fala muito hoje em venda direta de etanol das usinas para o consumidor. Isso de maneira nenhuma vai resolver o nosso problema, de maneira nenhuma. O nosso problema pode ser agravado por problema de adulteração, de falsificação, de sonegação tributária. Né? Sim, eu estou imaginando, em Alagoas, tem a usina ali, entrega no posto. E aqui no Rio Grande do Sul, como é que fica? Então, se não é uma distribuidora que tem a logística para entregar, como é que vai fazer? Sim, a logística disso é complexa. É logística, é um país continental. É um país imenso. continental. Então, esses problemas de combustível, o consumidor, a gente entende e está junto com ele na demanda. O país está em crise, um desemprego avassalador, falta de dinheiro e o produto caro, fica difícil. Não é à toa que temos tantos motoristas de aplicativo, que é uma outra realidade que a gente tem que aprender a conviver no nosso negócio. Quer dizer, aqui no posto Pegasus,
Tem horas que a gente chega aqui, tem muito carro. A gente para conseguir uma vaga é difícil. É tudo de aplicativo? Praticamente. Eles vêm aqui abastecer e ficam esperando ser chamados. O pessoal não tem ponto fixo. Não tem Entendi. fixo, entendeu? Eles ficam rodando. Eles precisam de segurança, eles precisam de banheiro, eles precisam... Aqui eles vêm muito abastecer GNV, entendeu? Que é um produto muito competitivo para eles. E é um produto que nós temos garantia, nós temos segurança, tem método, tem toda uma... É um abastecimento bem super seguro, criterioso, abre as portas, tem que sair de dentro do carro. Tem que ser assim, não pode ser diferente, Porque temos que evitar as gambiarras, temos que evitar todos os desvios. Concordo. E o que ocasiona? Tem momentos que eles têm demanda e tem momentos que a demanda é menor. E no meio do dia, geralmente, eles têm que ficar em algum lugar. Eles vêm para posto de gasolina. Então é uma realidade que a gente tem que se adaptar. Então toma o posto, agora esvaziou. Começa a hora deles começar a trabalhar. Nesse momento eu estou vendo, até eu estacionei meu carro ali, mas quando eu cheguei aqui na frente não tinha vaga nenhuma, era uma coisa de louco. Nos intervalos é muito grande. E muitos motoristas, né? Muitos aplicativos. Porque tem gente que diz que são 12 mil Ubers em Porto Imagina, Alegre. 12 mil Ubers. Né? O pessoal, quem está desempregado, de alguma maneira, tem que sustentar, né? Tem que buscar E tem gente que nem carro tem, mas vendeu o carro, está usando Uber. Tem isso, tem cara que loca. E nós temos que nos preocupar com os Ubers. Os Ubers, né, os aplicativos, Sim, os nas aplicativos. conversões bem feitas. Porque, assim, tu falaste bem na questão da segurança do abastecimento de GNV. Porque tem conversões mequetrefe, tem conversões, né? Tem. E é baratinha. Aí o pessoal converte, não regulariza o carro no Detran, não passa na vistoria. Claro. Né? E aí fica aquela responsabilidade, depois pode um posto, digamos assim, ser o responsável por uma situação que não é dele. Então a gente tem o rigor de abrir capô, conferir selo, fazer o pessoal descer do carro, tudo isso é importantíssimo, são normas de segurança. É todo um processo... Tem que ter norma de segurança e tem que ter esse processo. E aí o pessoal vem aqui. Então está crescendo, essa é uma demanda que vai crescer no Estado. O GNV, a Sulgás agora possivelmente vai ser privatizada. Deve ser privatizado. Então é mais um produto que eu acho que tem expansão. A gasolina, ela impacta porque ela está cara e tem toda essa carga em cima. O GNV já não é a mesma carga, não é os 30%. Entendeu? O que a gente diz para o consumidor assim, ó, olha, fica atento, que não tem mágica. Se nós tirássemos o posto da revenda, do setor, vamos eliminar o posto de gasolina do segmento. A gasolina vai ficar perto de R$4. Vai ficar próximo de R$4. Ela não vai conseguir fugir muito disso. E vai resolver o problema do preço? Não vai resolver. Não vamos desempregar 500 mil pessoas no país. Claro. Entendeu? Então, onde é que vamos botar esse pessoal? Então, a questão de preço é estrutural. E quando tem, qualquer segmento, quando tem uma mágica, como você diz assim, ó, ou ela é temporária, ou ela é perigosa. Então a gente tem que ficar atento a tudo. Nós somos muito sérios, a nossa revenda é muito organizada, a gente preza muito pela relação e a gente entende o consumidor. Só que a gente não pode incentivar o consumo, às vezes, na mão de quem não segue as regras. Ou seja, combustível muito baratinho, desconfie. Eu acho isso, eu sempre orientei isso. Até não gosto de algumas campanhas aí, que veículos de comunicação fazem, tem que pesquisar onde está mais barato. Eu tenho um certo receio. Eu prefiro vir no posto que eu confio. Eu aqui chego, abasteço, não confiro, nem olho a bomba, dou o cartão. Mas vamos falar de coisa boa também? Vamos falar de coisa boa. Eu preciso falar dessa nossa vitrine aqui, né, Alexandre? Essa nossa vitrine, mas eu quero te perguntar uma outra coisa boa. Mas vamos falar primeiro dessa nossa vitrine. Não, o Alexandre estava olhando antes uma focaccia. Focaccia é um pão. Mostra uma focaccia para nós aí. De origem italiana, que a gente produz aqui, que é uma tentação. Elas estavam preparando agora de novo no forno, não sei se já saiu. Mas é só para dizer que o posto de gasolina deixou de ser um posto de gasolina, né? Ele também vende gasolina. É verdade. Também vende gasolina. Aqui nós temos de tudo, tem farmácia, tem de tudo. Banco 24 horas. Eu quero te fazer uma pergunta, João. Alguns anos atrás, se criou em Porto Alegre uma legislação muito restritiva à venda de bebida alcoólica nos postos, nas revendas. Realmente era uma esculhambação. Gurizada na rua, som alto, parado nos postos, bebendo. Isso aqui é a focaccia? Isso é uma focaccia. Olha que espetáculo de focaccia. Depois tu embala que o Alexandre vai levar essa aqui para ele comer em casa e lembrar de nós. Eu vou levar para comer em casa amanhã. Mas tem que... Mas o Thiago precisa levar também. Duas. Tá, Flavinha? Faz isso, Flavinha, que maravilha, Flavinha.
Senão o Thiago te mata. Isso acabou. Hoje as pessoas não vêm mais com carro bebendo e saem bêbadas. As pessoas vêm de Uber. Quer dizer que se eu sentar aqui, quiser tomar uma cerveja gelada, eu não posso tomar? Eu, como estabelecimento, sou penalizado por isso. Eu não tenho poder de polícia para te impedir. Claro. E, ao mesmo tempo, se passa um fiscal aqui, eu sou penalizado. Em compensação, meu vizinho, que pode ter um boteco, um boliche, do outro lado aqui do muro, ele pode vender à vontade. O cara pode tomar lá e vir no posto pegar o carro dele. Isso é injusto. É uma lei que ela teve sua origem, a gente entende, e na época realmente estava bagunçado. Estava muito bagunçado. Era muito bagunçado, o pessoal usava o posto de gasolina para point. E aí saía a gurizada bêbada e tudo isso. Bêbado, batendo os carros, fazendo pega. E eu nunca fui a favor disso. Eu realmente sempre fui contrário a isso, que para o posto era um problema isso aí. Verdade. Que era muita venda de droga, pessoal que vem de fora, olha, era complicadíssimo. Então ela ajudou, na época ela ajudou. Mas no momento, a realidade mudou totalmente. Essa nova juventude nem gosta mais de sair de carro. Ela só sai com o aplicativo. É verdade. E ela não vai fazer mais um ponto de referência aqui no posto, ela não faz mais isso. O pessoal está saindo menos. Mas nós temos que tirar essa faca do teu pescoço. Mas nós temos que falar com o prefeito Marquesan. Nós vamos conversar, a gente tem que achar um momento ideal. Com o prefeito Marquesan. Porque não é justo, é uma lei que hoje não é justa, ela não é justa. O presidente da Câmara dos Vereadores, nossa vereadora Mônica Leal, sim, a gente tem vai que conversar. dar um jeito de mudar essa lei, né? É preciso conversar sobre isso aí. Eu também acho. Precisa conversar sobre. Mais uma questão, João Carlos. Semana passada eu te acompanhei pelo WhatsApp. Você esteve pelo interior. Muitas revendas, e você presidente do Sulpetro, Sindicato das Revendas de Combustível do Estado do Rio Grande do Sul, muitas revendas também vendem gás de cozinha, o GLP. De uns tempos para cá, e não é muito recente, isso faz mais de ano, 1 ano e meio, 2 anos atrás, um deputado de Sergipe levantou a possibilidade de uma lei nacional autorizando as revendas de gás de venderem o gás fracionado. O pessoal leva o botijão de 13 lá, bota, em vez de 13 quilos de GLP, bota 5 quilos, 3 quilos, por problema financeiro. Eu, como vice-presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, me manifestei totalmente contrário, recomendei à ANP que fizesse um parecer contrário, e nós conseguimos sustar essa lei, esse projeto de lei que já estava na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara Federal. Claro. Só que agora surgiu, de dentro da ANP, um movimento para abastecimento fracionado. O que as revendas de combustível, que também vendem gás, estão pensando a respeito disso? Muita preocupação. Porque eu acho que isso aí não vai solucionar nada. Esse é um tipo de situação, de determinação, que pode, às vezes, trazer mais problemas de segurança no ambiente do que solução. Então, a gente vê com muita preocupação esse manuseio do gás. É diferente. Você está com... Você lembra o tempo dos liquinhos, com aqueles botijões pequenininhos? Meu Deus. Aquilo explodia, aquilo vazava, era uma insegurança total aquele negócio todo. Agora que foi organizado, que a questão está segura, está normatizada, nós vamos retomar um assunto desse. Eu não consigo ver isso como tão importante assim e como tão preponderante a nível econômico, entendeu? Não, e as distribuidoras de GLP já têm botijões menores, 8 quilos, 5 quilos, quer dizer, por que vamos vender a granel? Quem vai fiscalizar isso? Esse é um problema. Esses dias, um amigo, enfim, não sei, não vou dizer que um amigo, nas redes sociais, uma pessoa discutindo comigo. Lá, você elogia o Posto Pegasus, lá eles abastecem o GNV com toda a segurança. Por que uma revenda de GLP não pode carregar o botijão com toda a segurança? Eu estava explicando para ele que o gás natural veicular, ele é volátil. E o gás liquefeito de petróleo, ele é pesado, ele fica no chão. Para explodir é coisa mais fácil. São coisas distintas, Quem vai completamente fiscalizar distintas. isso? Né? Completamente distintas. E o gás, o GNV, ele é tubulado. Né? Ou seja, ele não fica com um depósito de gás aqui. Eu não tenho uma bomba. Você não tem botijões lá esperando para... A gente tem um cilindro onde comprime e já vem para a bomba de gasolina. Então é um gás que circula. É um gás que circula. São produtos completamente diferentes. Isso talvez, Alexandre, seja em função de demanda lá mais para o norte e nordeste. Alguma realidade lá que se coloca a nível de Brasil. Pois é, que isso é não muito dá para ruim. ser, não dá para ser. Não, outra coisa, as distribuidoras hoje têm que reciclar o botijão. Quando ele está muito ruim, na hora de carregar, e aquilo é uma linha industrial, porque eu já fui Sim. em depósito, em distribuidoras
que engarrafam o GL, gás liquefeito de petróleo, GLP. Se o botijão não tá bom, ele sai da linha. Claro. E entra outro no lugar. Claro. E aquele botijão tem que ser reciclado. Agora imagina o cara levando sempre o mesmo botijão para recarregar com menos quantidade, sem lacre. Meu Deus, eu não sei. Aliás, Alexandre, a gente está muito preocupado com a ANP, com uma parte da ANP, Pois é. que após a greve dos caminhoneiros resolveu tomar um protagonismo muito diferente, muito acelerado, né? Isso nos preocupa, porque se está se andando num ritmo muito forte, com decisões muito importantes. Eu tive um evento há pouco tempo, uns 15 dias no Rio de Janeiro, promovido pela Plural, pela Fé Combustíveis, com a ANP junto. Os maiores especialistas do segmento de combustíveis estavam lá. Unânime. A velocidade que a ANP está movimentando essas coisas, ela pode ser prejudicial na sequência. Então, precisamos discutir. Nada se impede que não se discuta. Vamos conversar sobre esse assunto. Mas ele não pode ser dessa maneira que está acontecendo. É verticalização, é compra direta de usina, é o GLP que vai ser fracionado, tudo num pacote só, É o TRR podendo vender para posto de gasolina, podendo vender para consumidor final. É uma abertura, assim, de uma maneira que a gente, não vou chamar de irresponsável, mas acelerada demais no segmento. Isso... pensar na proteção do cidadão consumidor. Qual a defesa do consumidor? É dever do Estado proteger o consumidor. A gente entende que tem coisas que são importantes. Eu acho que o refino está muito concentrado. O refino no Brasil está na mão da Petrobras. Começamos por aí. Vamos começar por aí, vamos privatizar, vamos fazer essa coisa avançar. E na sequência vamos avançando para os outros pontos. Claro. Vamos para a distribuição, vamos ver que tá. O único setor que tem competição é o posto de gasolina, que tem competição acirradíssima. São 40 mil postos no Brasil, 500 mil empregados. Então, e é o que mais sofre. E está havendo um movimento muito perigoso para nós, muito perigoso. Porque a gente está preocupado, que às vezes com uma concentração muito grande na revenda também, na revenda, e ela no futuro, o Chile já teve isso, volta contra o consumidor. Verdade. Volta contra o consumidor. Então, está havendo concentração também na revenda, né? Muito grande. É um processo que a gente está percebendo. O posto individual, eu estou notando. Ele está com dificuldades muito grandes, não está remunerando. Só em rede que... E começa as redes, que tem muita manobra tributária, que é preocupante. E aí é um jogo que ele foge da alçada do pequeno. Eu sei. Então, eu compreendo. São movimentos que assim, a gente tem que estar atento. E o consumidor, ele precisa ficar atento nesse dia a dia, não se iludir, que nem tudo que reluz é ouro, né? Eu sei. Então, fique atento ao que está acontecendo, perceba quem está do outro lado do teu negócio, seu teu parceiro, teu vizinho, porque o Brasil... Não só o Brasil, o mundo está mudando muito rápido. É verdade. Muito rápido. E essas coisas a gente tem que estar observando, analisando, medindo, porque depois que tu abriu um travesseiro com pena, tu não recolhe mais. Não recolhe mais. Acabou. João, faz um convite para as pessoas virem comer essa delícia. Principalmente esse pão. Como é que chama o pão? A focaccia. Focaccia. O Alexandre vai levar a focaccia, o Flávio também. E aqueles nossos amigos, parceiros do Posto Pegos e do consumidor, os 3 primeiros que chegarem aqui, vão levar uma focaccia. Se quiserem comer aqui, tem um cafezinho. Se for para levar para casa. Que assistiu no Consumidor RS. Assistiu no Consumidor RS. Segunda-feira, 21 horas. Segunda-feira. Tá obrigado, bom te ver. Igualmente, sempre à disposição do amigo, sempre... É sempre um papo bom. E sempre construtivo. É produtivo. Sempre é positivo. positivo. É um papo construtivo. E é assim que temos que tornar. Nós precisamos trabalhar nesse país, Alexandre. Eu também acho. Precisamos trabalhar, falar menos, também trabalhar acho. mais. Também acho. Como diz o ministro da Economia, o Paulo Guedes, vai trabalhar que não custa nada. Trabalhar e gerar emprego, que nós temos isso que aí. fazer.